Olá, pessoal, turmas do terceiro ano do SESC Cidadania. Mais uma aula, pessoal, buscando a feitura da tarefa dessa semana, ok? E essa aula tem como tema o mercantilismo e a colonização das Américas. Então, vamos começar. É uma aula mais resumida, né, do que aquela que eu dei na, na parte da manhã, ok? Então, vamos lá. Pessoal, sobre o mercantilismo. Lembra que nós já estudamos a formação dos Estados nacionais modernos, né? A figura do rei, né? A Casa Real, que durante bom tempo, durante a Idade Média, né? Não conseguia se afirmar. O rei era uma figura que tinha até o poder de direito, mas não exercia um poder de fato. Nós vimos, então, naquele capítulo sobre a formação dos Estados nacionais modernos, né? Que você tem o rei agora fortalecido politicamente, se impondo acima das classes, de certa forma, mas, ao mesmo tempo, negociando com essas classes, né? Por exemplo, o rei aliava-se à burguesia, incentivava os negócios da burguesia, arrecadava impostos, né? Fomentava a expansão marítima, o comércio com as colônias. Mas, por outro lado, o rei também ele sustentava uma nobreza, uma aristocracia em decadência, né? Alojando essa nobreza decadente no aparelho de Estado. Né? Mas o rei precisava também construir obras, o rei precisava manter o luxo, a ostentação. Então, o Estado absolutista ele precisava de recursos, né? Ele precisava de arrecadação. A ideia do rei forte é aquele rei que ele sustenta, né? Além de uma política de obras, além de uma política guerreira, uma política de colonização, mas o rei tinha que ter prestígio, o rei tinha que ter recursos. Bom, e aí que entra o mercantilismo, tá? A ideia mais ou menos central do mercantilismo era a ideia de que quanto mais um país entesourasse, né? Ou seja, acumulasse ouro e prata, metais preciosos, ouro e prata, era o país mais rico. Por quê, pessoal? Porque naquela época as moedas que circulavam numa economia, elas valiam o peso que elas tinham do ouro, o peso que elas tinham da prata. Então, esses reis precisavam ter fontes diretas ou indiretas, mas fontes de ouro e prata para cunhagem de moedas, né? E aí a sustentação do próprio Estado absolutista. Pois então, quais os meios que vai se fazer, pessoal, que vão se fazer para adquirir esse ouro e essa prata? Bom, primeiro, o colonialismo, né? Ou seja, países terem colônias. Tá? Portugal e Espanha vão sair na frente, né? Porque eles saíram também na expedição marítima comercial na frente do que todo mundo. Então, ter colônias, porque aí você aumenta a chance de ter ouro e prata. A Europa nunca foi muito boa de minas de ouro e prata, então tinha que buscar fora mesmo. Então, ter colônias. Então, a primeira característica do mercantilismo é o colonialismo, tá? Tentar formar impérios coloniais. Para quê? Porque uma colônia poderia fornecer o que de riquezas para a metrópole? Bom, primeiro, produtos exóticos, produtos tropicais, que eram muito bem vendidos na Europa, né? E também poderia a colônia, né, fornecer ouro e prata. É o caso da América Espanhola, vai ser o caso da América Portuguesa, o Brasil, durante quase todo o século XVIII. Né? Pois então, pessoal, é isso. No primeiro momento, nós vamos ter essa primeira grande característica do mercantilismo, política, né, do Estado absolutista dos reis, que é justamente isso, deter o maior número de colônias possível, tá? Para explorar produtos tropicais, produtos exóticos, ou mesmo a fonte direta aos metais preciosos. Mas nós vamos ter também outras características do mercantilismo, ou seja, um país evitaria, né,
comprar mais produtos do estrangeiro do que vender para o estrangeiro. A ideia era inversa. Vender sempre mais do que importar, para ter o quê? A balança comercial favorável. O que seria a balança comercial de um país? Até hoje né? Esse termo é usado hoje. A balança comercial é a relação entre o que o país vende, exporta, e o que o país compra, importa. Né? Então, tem que sempre, no mercantilismo, ser superavitária, ou seja, sempre mais vender para as nações do que comprar delas. Ok? Só que, para isso, os reis absolutistas vão ter que fomentar, né? Incentivar o crescimento da indústria manufatureira nacional. É outra característica. Outra característica, para se ter uma balança comercial favorável, exportar mais do que importar, você tem que encarecer o produto estrangeiro. E aí entra uma outra característica do mercantilismo como política econômica dos reis da Idade Moderna: protecionismo alfandegário. Ou seja, sobretaxar, colocar impostos, alíquotas mais altas nos impostos sobre mercadorias importadas. De certa maneira, para o consumidor nacional preferir o produto nacional. Tá? Bom, então, você tem essas características. Agora, veja só, pessoal, nós vamos ter aí o acúmulo de metais preciosos, tudo, né? No primeiro momento, a América vai fornecer muito metais preciosos. A balança comercial sempre tem que ser favorável, né? Aí a diminuição das importações, né? E o aumento das exportações, tá? O protecionismo alfandegário, o desenvolvimento da marinha mercante, né? Bom, e aí nós vamos ter o quê? Os chamados tipos de mercantilismo. Portugal e Espanha, pessoal, adotaram a via do bulionismo. O que seria o bulionismo? Bulionismo vem de bullion, metal, né? Ou países que tinham muita facilidade de ter ouro e prata, porque tinham colônias e colônias ricas em ouro e prata. É o caso da Espanha, é o caso de Portugal, tá? Então, eles vão seguir essa linha, tá, de mercantilismo. E países que tinham até colônias, ou não tinham colônias, mas tinham até colônias e não tinham ouro e prata, vão seguir uma outra linha, outras linhas de mercantilismo. É o caso, por exemplo, da Inglaterra, vai seguir a linha do comercialismo, né? Ou seja, o Estado inglês vai buscar, através da venda de suas manufaturas no mundo inteiro, assinar tratados de comércio, ou seja, vender, né? Vender suas mercadorias para adquirir não só barras de ouro e prata, mas moedas, às vezes estrangeiras de ouro e prata, do qual poderia se usar esse ouro, né, contido nas moedas, e aí o Estado inglês fazia suas próprias moedas. Né? Então, a Inglaterra vai assumir a postura do comercialismo, né? A França vai adotar o colbertismo. O que seria isso? O colbertismo foi uma via de mercantilismo. Tá? Enquanto a Inglaterra, né, vendia de tudo para todo mundo, buscando assinar tratados, etc., etc., a França vai se especializar na indústria de artigos de luxo, perfumaria, móveis, joias. Né? Então, ela vai se especializar, vai se inserir no mercado mundial vendendo artigos de luxo. Por que da palavra colbertismo? Né? Por conta do Colbert, um ministro lá da economia, lá do Luís XIV, ok? Bom, e aí você tem diferentes modalidades de mercantilismo. E aí vem a pergunta, pessoal, que inclusive vai estar na tarefa. Por que Portugal e Espanha, que foram os pioneiros nas grandes navegações, que tiveram logo de cara muitas colônias, mas foram os últimos países a chegarem na Revolução Industrial? Então, a resposta passa por isso aqui que eu vou falar. Portugal e Espanha, por ter fácil acesso aos metais preciosos, com o tempo, Portugal e Espanha foram comprando produtos da indústria alheia, principalmente da Inglaterra, né, utilizando como forma de pagamento o seu ouro e a sua prata, tá? E por conta disso, eles não se industrializaram internamente. Né? Nós temos um episódio na história do Brasil que é a assinatura do Tratado de Methuen, o chamado Tratado Panos e Vinhos, de 1703 até
até 1750. Um tratado que durou décadas, onde o Brasil fazia uma preferência, quase uma exclusividade, de só comprar produtos da indústria inglesa. Tá? Isso marca o tanto que Portugal ficou atrasado, sem uma indústria própria. A Espanha não foi tão diferente, né? Enquanto que países que chegaram tardiamente na expansão marítima, que não tiveram tantas colônias, e nas colônias não tinham ouro e prata, né? Tiveram que adotar uma forma de mercantilismo, né? Que fomentava internamente a sua indústria manufatureira, artesanal, manufatureira, seu comércio interno. De maneira que esses países que chegaram tardiamente na expansão marítima, chegaram tardiamente na partilha das colônias, né? Vão chegar primeiro na Revolução Industrial, enquanto que os pioneiros das grandes navegações, do colonialismo, vão ser os derradeiros, os últimos a chegarem na Revolução Industrial. Ok? Bom, aí em aula nós resolvemos essas questões, né, pessoal? E a colonização das Américas, nós vamos então para o próximo capítulo, que não será hoje. Um abraço a todos, tudo de bom.